26ª Parashá Shemini, ela vai falar sobre como os sacerdotes deveriam se relacionar com Hashem, mas não só isso. Ela vai falar também sobre Kashrut, ela vai falar sobre, alguns sábios dizem, sobre não beber álcool antes do serviço a Adonai, Nadav e Avihu. São vários detalhes que tem nessa Parashá. Parashá Shemini, que significa oitavo, não é isso? Mas essa Parashá é crescente, pessoal. Essa Parashá, de todas as Parashiot que eu já tive o prazer de estudar e meditar sobre, essa aqui, visivelmente, a gente vê assuntos crescentes nela. Nós vamos apresentá-la dessa forma nessa manhã. Apesar que, no texto, no capítulo 9 de Vaikra, ela começa primeiro com Moshe ensinando a Arão os estatutos de Deus estabelecidos para que a Sheriná do Eterno se manifestasse. Então, se eu fosse dar um nome para essa Parashá, eu colocaria como os estatutos de Adonai, ou os estatutos da Sheriná do nosso Deus. Nós vamos entender por quê no final. Então, ela começa no capítulo 9, e Deus havia separado os sacerdotes, lembram? Arão, seus filhos, para o serviço no Mishkan. Adonai mostra tudo a Moshe, e Moshe passa para o seu irmão Arão e para toda a classe dos sacerdotes. E não só os ensina, mas os separa durante 7 dias, os consagra, para que eles se achegassem diante de Deus, para o serviço. Após esses 7 dias de consagração, no 8º dia, Shemini, a glória de Adonai se manifestaria no Mishkan. Olha que interessante. Essa Parashá ela vai ensinar também sobre Kashrut. Ela fala sobre animais puros, animais impuros, comida, né? O que nós podemos e não comer. Deus estabelece sinais sobre a carne dos animais sobre a terra, sobre os peixes e as aves, não é isso? E são mandamentos que são classificados como Hukim, uma classe de mandamentos que independem da lógica. Deus não nos explica o porquê que está determinado assim. Mas como é o mandamento, nós cumprimos. Independente se faz sentido ou não. Diferente dos outros mandamentos, por exemplo, não matar, não roubar. Logicamente, nós conseguimos entender o motivo. Agora, quando Deus diz assim, comam somente peixes que têm escama e barbatana. Por quê? A lógica não consegue compreender o porquê. Então, são mandamentos de classe Hukim. Mas, Baruch Hashem, bendito seja Deus, que os nossos sábios que se debruçam sobre os textos da Torá são inquietos quanto ao texto. E enquanto eles não conseguem achar algo que dá para aprender dali, eles não sossegam. Não é isso mesmo? Diz aí um ditado que quando tem 2 judeus juntos conversando, já tem 3 opiniões, não é isso? Mais ou menos assim? É de tanto estudar, pessoal, isso é bom para nós, porque o povo cresce assim. Nosso povo não escuta simplesmente e engole de qualquer jeito, graças a Deus, né? Nós ouvimos, ponderamos, os sábios nos ensinam, nos explicam, e Baruch Hashem, que além dos sábios, nós ainda temos o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, que vai saltar nessa Parashá. Ele vai aparecer de uma forma tão especial que ao final nós vamos dizer assim, uau, será que essa Parashá era sobre Kashrut mesmo? Será que essa Parashá era sobre mandamento Hukim mesmo? Será? Vamos ver? Então, nessa Parashá nós vemos que quando nós
ouvimos do Eterno o que comer ou não comer. Por que Deus estabelece isso? E os sábios vão dizer que quando nós ingerimos algum alimento, nós não estamos só alimentando o nosso corpo com o que é físico, mas nós internalizamos a natureza daquele alimento. Não é assim na ceia do Senhor? Quando ele disse para os seus discípulos: esse é o meu sangue e esse é o meu corpo, lembram disso? Todas as vezes então que nós ceiamos, nós estamos internalizando a natureza daquele alimento. Por que na Brit Hadashah nós vamos ver depois que nos foi proibido participarmos das comidas consagradas aos ídolos? É porque o ídolo é alguma coisa? De forma alguma. Mas é porque quando nós comemos, nós estamos internalizando no nosso corpo a natureza daquele alimento, e não só o que é físico. E olha que interessante o que os sábios de Israel aprenderam nessa paraxá. Eles disseram assim, quando nós comemos algo, nós absorvemos a natureza desse alimento no nosso corpo. E além da parte física, há também uma parcela espiritual, as características de cada animal. Olha que interessante. Deus nos proibiu de comermos os animais impuros que ele determinou como impuros. Dentre eles, o tigre, o leão, a águia, peixes de couro, tubarão. E os sábios vão dizer que a natureza desses animais é uma natureza violenta, porque eles precisam disso para caçar de maneira implacável. Olha só que interessante, né? Não está escrito isso no texto, isso é um entendimento dos sábios, mas olha que profundidade de entendimento. Talvez seja esse o motivo que Deus tem estabelecido, apesar de ser Hukim, além da lógica. Mas o que nós precisamos entender essa manhã é que não é só alimento, quando Adonai está nos ensinando kashrut, pureza e impureza. Nós internalizamos a natureza desses animais. Olha que interessante, né? É um ponto a se pensar. E aí, quando ele chega nos animais da terra, aqueles que estão sobre a terra, ele diz assim, eu estou dando essa introdução porque essa paraxá ela é crescente. Ela vai chegar a um ponto que nem parece a mesma paraxá, porque nós estamos falando de comida, daqui a pouco nós vamos falar de coisas espirituais muito profundas. Mas eu preciso abrir esse pano de fundo para os irmãos entenderem no final, porque para mim também foi surpreendente. Maravilhosa essa paraxá. Então, quando os animais da terra, eles são separados, Adonai diz assim, que eles tenham o casco totalmente fendidos e que eles sejam ruminantes. O que isso nos ensina? Percebam aí que tem duas características específicas. Os animais puros, que serão por alimento de vocês, terão o casco completamente fendido e devem ruminar. E aí os sábios dizem o seguinte, essas duas características nos ensinam que quando um animal rumina, ele não engole a comida diretamente, definitivamente. Ele mastiga, vai para uma repartição primeira no estômago, ele regurgita e faz de novo. Interessante, né? E os sábios vão dizer que isso nos ensina que, da mesma forma que esse animal não engole a comida diretamente, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós nos alimentamos da palavra de Deus. Interessante, né? Quantas pessoas têm ouvido hoje em dia vários ensinamentos, e hoje nessa era de internet, que loucura! Quanto ensino complicado, né? Tem aparência de sabedoria, tem aparência de santidade, mas é confusão. Quantos rabinos nós vemos no YouTube? Quantos pastores, quantos líderes, quantos freis, quantos padres, não é isso? Todos eles ensinando, segundo dizem, a palavra do Eterno, o Evangelho do nosso Senhor.
Então, assim como esses animais que não engolem a comida de uma vez, mas retornam e fazem de novo o processo, os sábios dizem que nós devemos ser assim. Quando tem alguém aqui, como eu estou fazendo hoje, abrindo para os meus irmãos um ensino, um estudo, quem está aí sentado no banco tem que estar atento para saber se tudo que eu estou falando aqui é coerente com a Torá, com a Haftará e com a Brit Hadashah. Se não for, rejeitem. Nós não nos acostumamos, muitas vezes, a dizer não, não é isso? Dizer não às vezes é difícil, né? Mas nós precisamos dizer não quanto àquilo que não é ensino de Adonai. Muitas vozes têm gritado no mundo hoje, dizendo: Deus está aqui, Deus me revelou tal coisa. Não é isso que nós ouvimos? Eu sou profeta de Deus. Pesado, né? Será mesmo que é? O nosso trabalho como corpo do Mashiach é não engolir todo e qualquer ensino. É refletir sobre o que está sendo ensinado, passar pelo crivo da Torá, dos profetas e da Brit Hadashah. Assim nós teremos um corpo saudável, sem confusão. E agora eu vou dizer para nós: tudo que é bíblico, os irmãos já conhecem esse ditado, tudo que é bíblico é judaico. Mas nem tudo que é judaico é bíblico. Nós vamos ver aqui no final. Cuidado com isso, pessoal. Cuidado com isso. Essa paraxá vai nos trazer esse alerta. Os animais devem ter o casco fendido e que ruminam. Duas características. Ruminante nós já entendemos, né? E o casco fendido, hein? O que os sábios dizem sobre o casco fendido? Olha que interessante. O animal que tem o casco fendido, ele está pisando na terra, mas não totalmente. Uau! Nós levamos uma vida terrena no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos almejos, nas nossas carreiras, mas nós não somos deste mundo. É isso que o casco fendido nos ensina, segundo os sábios. Interessante, né? Nós trabalhamos, nós precisamos do sustento, do dinheiro, mas não estamos ligados totalmente a esse mundo, porque nós sabemos que quem nos dá o sustento é Hashem. Nós fazemos sim a nossa parte, é a metade do casco. Nós fazemos sim a nossa parte. Nós devemos trabalhar, estudar, prestar concursos, nos preparar, mas quem dá o sustento, quem dá a resposta do nosso esforço, não é o nosso braço, é o nosso Deus. Está vendo aí as duas características desses animais? Agora vamos para os animais de água, né? Do mar, dos rios. Também duas características, olha que interessante. Os animais puros devem ter escama e barbatana. O que isso nos ensina? Vamos ver o que os sábios dizem. Quanto aos peixes, as escamas e as barbatanas, para que servem as escamas? Ela é uma proteção nos peixes. Uma proteção. E ela representa o padrão moral de Hashem. A justiça de Deus. Olha que interessante. A escama, segundo os sábios, é o que protege o peixe durante o seu percurso contra as impurezas externas. Ao mesmo tempo que ele está no mar, que ele está no mundo, que ele está em toda essa água, antes de entrar nele, tem a proteção da escama, a barreira da escama. E os sábios dizem que essa escama representa o padrão moral de Adonai, a justiça de Deus que nós devemos ter em nós. Sabe por quê? Porque assim como a barbatana, para ser puro, ele também tem que ter, ou melhor, assim como a escama, para ser puro, ele tem que ter barbatanas. E
E os sábios dizem que a barbatana é o que impulsiona o peixe. É o que faz ele ser ágil. É o que faz ele nadar o tempo inteiro e para frente, sempre para frente. E quem trabalha em empresas aqui ou faz competição com concurso, sabe que para crescer, tem um ditado que diz que quem chegou no alto usou bastante os cotovelos, né? Crescer de qualquer jeito não é para o povo de Deus. Usar a barbatana para se impulsionar de qualquer jeito não é pureza diante de Deus. E é assim que o mundo aprendeu. O importante é o sucesso a qualquer custo. Já ouviram isso? A qualquer custo. Quantas pessoas estão vendendo na internet o próprio corpo? Dinheiro a qualquer custo. Calotes e golpes em idosos, não é isso? Porque desejam alcançar sucesso a qualquer custo. Deus tem o sucesso para nós, Deus tem o crescimento para nós, mas tem que ter escama. Não adianta ter só barbatana. Não adianta só almejar o sucesso. Não adianta eu gastar todo o meu tempo me dedicando aos estudos, me dedicando ao meu trabalho e abrir mão do tempo com Hashem. Quantas vezes eu me peguei fazendo isso? Me dedicando tanto no trabalho que não tinha mais tempo para orar. Me dedicando tanto nos estudos, principalmente quando eu passei pela época dos concursos, me dedicando tanto aos estudos, que o convívio com Hashem, aos sábados com os meus irmãos, ficou em segundo plano. E aí a gente trabalha o ano inteiro, doido para chegar às férias, né? Aí a gente fica 30 dias sem vir na sinagoga viajando. Tá vendo como é que são detalhes? Deus estabelece os estatutos da Kashrut. Não é só por causa de alimentação, não. É para nos ensinar os requisitos da sua Shekhinah. Os requisitos para que a sua glória se manifeste em nós. Escama e barbatana. E olha que interessante. A Torá foi escrita quantos milênios aí? 3, mais ou menos, né? 3,5, 3.500 anos mais ou menos. E teve classe de peixes que só foram descobertos recentemente. Não é? Depois da confecção, da fabricação dos submarinos, que a ciência conseguiu adentrar os mares profundos. Mas veja, os sábios já dizem há mais de 2.000 anos, eles dizem assim: todo animal que tem escama tem barbatana. Mas nem todo animal que tem barbatana tem escama. Como é que eles sabiam disso 2.000 anos antes? Porque quem criou esses animais conhece o fundo dos mares. É diante dele que nós estamos. Que maravilha, né? E esse Deus criador de tudo isso separa Arão e os seus filhos para o serviço na sua casa, no Mishkan. Esse Deus, criador de tudo, ensina a Moshe como seriam os estatutos perpétuos para que a sua glória, a sua Shekhinah se manifestasse. E Moisés ensina tudo isso para Arão, passo a passo. Quando você começa a ler essa Parashá, capítulo 9, ela vai dizer sobre quais os sacrifícios que o Arão deveria fazer. O rito. Passo a passo. Nós vamos ver isso mais para frente. Essa Parashá, ela é crescente. Veja que nós começamos a falar de comida e de detalhes simples do nosso dia a dia. De não subir alcançando sucesso em cima de ninguém, colocando o cotovelo na cara de ninguém, não é isso? Ter a proteção moral dos mandamentos de Adonai,
Começamos falando disso, mas ela é crescente. Ela vai dizer também sobre a consagração dos sacerdotes do Altíssimo. O Raul Gabriel trouxe uma palavra aqui recentemente com o tema "Saiba diante de quem você está". O Rabino Shulam, agora essa semana também, trouxe uma paraxá, uma reflexão sobre essa paraxá, Shemini, dizendo também sobre saiba diante de quem você está. Interessante isso, né? E aí nós vemos muita prática do nosso dia a dia, né? Quantas roupas que nós devemos usar. E teve uma época da minha vida que eu fui totalmente contra o uso de blazer, gravata. Porque eu aprendi que Deus quer o nosso coração. É verdade, isso é verdade, Ele quer o coração. Mas não há expressão sem que o coração esteja nisso. Olha que interessante. Quando nós queremos estar diante de alguém de corpo e alma, nós vestimos a melhor roupa, as irmãs, preparam o seu cabelo, o seu véu da melhor maneira possível, não é isso? Os homens colocam um bom terno, uma gravata. Eu sei que isso é só aparência, eu sei. Às vezes, né, o que externa não é o que está dentro, eu sei. E é por isso que eu tinha um pé atrás com isso, mas veja bem, quando nós entendemos, como o Raul pregou esses dias, saiba diante de quem você está, e o seu coração realmente está nisso, você quer expressar para Adonai, até na sua vestimenta, que você quer a presença dele. Interessante isso, né? São detalhes pequenos, mas os estatutos de Deus são assim. São nos detalhes. E essa paraxá diz que durante 7 dias, Arão e os seus filhos estiveram separados, para que no 8º dia eles fizessem o sacrifício, para que a Shekhinah de Adonai se manifestasse no Mishkan. E olha que interessante. Os sábios dizem que o número 7, ele é referente aos ciclos da vida. Olha só, é um número completo. Então, para se relacionar com Adonai, existia um rito completo que Arão e os seus filhos deveriam fazer. Veja só, o rito completo, o rito perfeito, para que no 8º dia, olha aí, segundo os nossos professores, o número 8, ele é o número do Mashiach. Ele é o número do sobrenatural de Deus. É aquilo que vai além do rito. É aquilo que vai além do que é natural. Então, durante 7 dias, eles aprenderiam o rito. Mas no 8º dia, a Shekhinah de Deus, o sobrenatural de Deus, se manifestaria no Mishkan. Olha que interessante. E já que nós estamos falando de números nessa paraxá, vocês perceberam que o número 2, ele salta nessa paraxá? Interessante, eu só tinha percebido isso no final. Eu li a paraxá inteira, estudei e só vi isso no final. O número 2, ele salta. E a gente conversou, não sei se foi com o Raul ou com o Pedro que eu conversei essa semana, com o Kainan também. O número 2, ele salta nessa paraxá. Olha que interessante. Os animais deveriam ter o quê? O casco fendido e ruminante. Os animais puros, não é isso? Os peixes deveriam ter o quê? Escama e barbatana. 2, de novo. E aí nós vemos que tem nessa paraxá Moshe e Arão. 2. Deus separando as coisas entre puras e impuras. 2. Aí nós vemos um pouquinho mais para frente os 2 filhos de Arão que levaram o fogo estranho, Nadav e Avihu. 2. Interessante, né? Aí nós temos uma alegria gigantesca da preparação desses sacerdotes e posteriormente uma tristeza absurda por causa da morte de Nadav e Avihu. 2 situações, tristeza e alegria. Nós vemos que o povo de Israel tinha a nuvem para os guiar de dia e a coluna de fogo à noite. 2. Moisés recebeu a lei em quantas tábuas? 2 tábuas. Aí nós temos na Brit Hadashah Deus separando no último dia bodes e ovelhas.
2. Joio do trigo, 2. Aqueles que ouvirão, vinde benditos de meu Pai, e os que ouvirão, afastem-se de mim. 2, 2, 2, 2. Será por que Deus estabeleceu e fez saltar nessa paraxá duas situações? Por que será, hein? Está lá em Apocalipse, Hitgalut. Os elementos do corpo do Mashiach. Esse é o meu sangue, esse é o meu corpo. Não é isso? Vamos ver por quê. Deus faz analogias utilizando esses animais. Interessante, né? E Yeshua na Brit Hadashah faz a mesma coisa, lembram? Ele conta a parábola da ovelha perdida. Ele diz para que nós sejamos simples como pombas e astutos como serpentes. Está vendo essas analogias? Tudo em pares, né? Em dois, o tempo todo, né? Interessante. E no livro de Hitgalut, do Apocalipse, a revelação de João, nós também temos 2 estatutos que saltam. No capítulo 14 e no capítulo 12. Vamos ler? Alguém pode abrir para poder me ajudar no tempo? Apocalipse 14, verso 12. E Apocalipse, outra pessoa acha em Apocalipse 12, verso 17. Olha só que interessante isso. Ó. Apocalipse 14, verso 12. E Apocalipse 12, 17. Quem achou primeiro pode ler, por favor. Os que guardam os mandamentos de Deus e as leis. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. 2. Quem achou outro aí? Apocalipse 12, verso 17? O dragão irou-se contra a mulher e saiu para lutar contra o resto de seus filhos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e dão testemunho de Yeshua. Olha aí. Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e dão testemunho de Yeshua. 2. Está vendo os estatutos aí? Essa paraxá Shmini, que começa falando sobre kashrut, sobre alimentos, escama, barbatana, casco fendido, ruminante, ela não é só para ensinar o básico do dia a dia, que podemos ou não comer, a moral que nós devemos ter diante do nosso crescimento, não é só isso. Essa paraxá, ela revela os 2 estatutos da Shekhinah do Eterno. Ela revela os 2 requisitos indispensáveis para que a glória de Adonai se manifeste. E nós vemos isso em toda a Escritura. Nós abrimos Torá, pessoal. E agora nós lemos um texto da Brit Hadashah, Apocalipse, falando a mesma coisa. Quais são os 2 estatutos? Aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Yeshua, de Jesus, o Mashiach, o Filho de Deus. Olha que interessante isso. Os que guardam os mandamentos e testemunho de Yeshua. O que o Apocalipse tem a ver com essa paraxá? Exatamente para mostrar claramente esses 2 estatutos. Nós poderíamos falar hoje sobre Nadav e Avihu, como eles ofereceram diante de Deus o fogo estranho e foram fulminados, não é isso? Mas eu quero parar num verso muito curioso do capítulo 9, que agora vai clarear tudo que nós conversamos até agora, tudo que nós expusemos aqui agora. No capítulo 9, entre o verso 22 e o verso 23, os sábios dizem que existe uma ruptura, uma divisão gritante entre o verso 22 e o 23 do capítulo 9. Porque até o verso 22... Moshe explicou para Arão detalhe pormenorizado de como ele faria cada sacrifício para o perdão e para se apresentar diante do Eterno. Olha que interessante isso. E o texto diz que Arão cumpriu à risca tudo o que Moisés lhe mostrou, lhe ensinou. À risca. Pessoal, nós não estamos falando de pouca coisa. Quem leu a paraxá viu aí quantos detalhes Arão
e os seus filhos precisaram fazer durante 7 dias? Quais os sacrifícios que eles tiveram que fazer para se apresentar diante do Eterno? Aí o verso 22 diz assim, do capítulo 9, olha só. Depois desses 7 dias, já no 8º dia, que era o dia onde a Sherinah do Eterno viria, como Moisés falou, Moisés disse assim, Arão, faça tudo desse jeito, e no 8º dia, Hashem virá. A glória, a Sherinah de Deus vai se revelar no Mishkan. E aí Arão fez tudo quanto Moshe lhe ensinou. Tudo quanto Deus estabeleceu. E depois disso, Arão ergueu as mãos em direção ao povo e os abençoou. E tendo oferecido sacrifício pelo pecado do holocausto e sacrifício de comunhão, o que o texto diz aí? A Sherinah desceu? Quem que desceu? Arão desceu. Aqui é o detalhe. Arão fez todo o procedimento que Moshe lhe ensinou, todo o procedimento que Adonai estabeleceu. E o texto diz que quando ele terminou o sacrifício, quando era o momento da glória de Deus descer, ele abençoa todo o povo, esperando que a Sherinah do Eterno se manifestasse. E ela não veio. E quem está dizendo isso não sou eu, não estou inventando isso aqui. São os sábios sobre essa paraxá. Aqui está a ruptura entre o versículo 22 e o 23. Ué, mas Arão não fez todo o ritual? Arão não fez tudo quanto Moisés mandou? Exatamente como Deus estabeleceu? E o texto diz, e tendo ele abençoado o povo e feito o sacrifício, Arão desceu. E agora vem o 23. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Opa, Moisés teve que ir com Arão. Quando saíram, abençoaram o povo. Fez a mesma coisa que Arão fez. E a glória de Adonai, a Sherinah, apareceu a todos eles. O que esse texto nos ensina? Conseguiram perceber a ruptura entre o versículo 22 e o 23? Arão tinha feito tudo quanto Moisés ordenou, tudo como Deus mandou, abençoou o povo, fez o sacrifício e desceu sem a Sherinah. Sem entender o que tinha acontecido. Será que o problema está em mim, Senhor? Será que algum dos meus filhos pecou? Será que eu fiz mesmo o sacrifício da maneira que era para fazer? E ele chega para Moisés e fala, Moisés, fiz e desci. Aí Moisés vai com ele e volta lá. Moisés entra com ele no Mishkan. Abençoa o povo. E agora a glória de Deus desce. Os sábios dizem que a glória de Deus desceu por causa dos méritos de Moshe. E você sabe que Moshe, para os rabinos, é uma figura de peso, não é isso? Mas eu acho que dá para a gente ir um pouquinho além de Moshe, para entender por que a Sherinah de Deus desceu. Existe um rito correto que Deus estabeleceu. Tem mais de 2000 anos que os nossos sábios fazem o serviço a Adonai todo o Shabat com a mesma padronização, não é isso? Mais de 2000 anos. Ensinaram isso para as crianças. Nós temos o livro de orações, o Sidur, não é isso? Existe um padrão de serviço ao Eterno que tem mais de 2000 anos. Existe um rito que nós estabelecemos, tendo ouvido de Deus, como Ele é santo, como Ele merece ser adorado, como nós devemos estar limpos diante de Deus. Existe todo esse rito. E nós praticamos esses ritos. Graças a Deus por isso. É por isso que nas nossas congregações,
Na maioria das sinagogas, nós não temos vou usar essa expressão, uma salada teológica na maneira de adorar a Deus. Tem uma reverência, tem todo um padrão de santidade do Senhor, não é isso? Mas não é isso que garante que a Shekhinah de Deus desça sobre nós e esteja no nosso meio. Não é o rito que vai garantir que Deus está nesse lugar e na nossa vida. Não é o meu terno, a minha gravata, o talit, não é o tzitzit, não é quantas vezes eu jejuo na semana, não é quanta de tzedakah eu faço. Tudo isso é importante. Tudo isso vem de Hashem. Tudo isso vem estabelecido por Deus. Mas não é isso que garante a Shekhinah de Deus na minha vida e na vida do seu povo. Da mesma maneira que Arão subiu e cumpriu todo o rito e desceu de mão vazia, sem a Shekhinah, pessoas estão fazendo todo o rito hoje e tem o seu coração vazio, tem a sua vida infrutífera. Sabe por quê? Porque está faltando o mediador da Shekhinah. Está faltando Yeshua. Moshe, que subiu com Arão, tipifica Yeshua, o mediador, e a Shekhinah de Adonai não se apresenta sem o seu filho Yeshua. A glória de Deus não se manifesta através do rito. Eu conheci pessoas nessa caminhada de fé que, quando descobriram os ritos judaicos, que são lindos, são maravilhosos, perderam Yeshua. Descobriram o rito, se apaixonaram pelos ritos e esqueceram do mediador. Abriram mão daquele que é a ponte. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará pastagem. Ninguém vem ao Pai senão por mim ou através de mim. Não existe rito, por mais perfeito que seja, que traga a Shekhinah do eterno. Não existe. Sem Yeshua, o rito é nada. Sem Jesus, como nós o conhecemos, o rito é só religiosidade, é só pompa, e nós não precisamos disso. Nós não precisamos de outra ponte a não ser Yeshua, ou melhor, nós não temos outra ponte a não ser Yeshua. Não existe outro mediador que não seja Yeshua, o Filho de Deus. E por que eu usei o nome Jesus? Porque muito tempo no judaísmo nós acostumamos-nos a chamar Yeshua pelo seu nome original no hebraico, não é isso? Yeshua, salvação de Deus. Mas nós não o conhecemos assim. Quando nós somos resgatados desse mundo, nós ouvimos assim: Jesus tem uma palavra para você, Ele tem um plano para a sua vida. Não foi assim, meu irmão? Jesus, o Filho de Deus, aquele que dá vida para quem está morto, aquele que ressuscita os mortos, não é isso? Aquele que perdoa os pecados. Foi essa palavra que eu ouvi na minha juventude, quando eu estava morto nos meus pecados. Eu fui salvo porque eu ouvi alguém pregando assim: Jesus tem um plano para você. Uau! Nós não conhecemos o rito primeiro, nós conhecemos o Salvador. Nós estávamos nas igrejas cristãs, não é isso? Que pregavam Yeshua, que pregavam o mediador, às vezes sem rito nenhum, às vezes numa bagunça na maneira de cultuar, não é isso? Mas foi lá que Deus nos encontrou. Foi lá que o seu Filho nos chamou de dentre os mortos. E às vezes passa o tempo e nós não queremos nem mais saber do nome pagão, não é isso?
É só Yeshua. É só Yeshua. Não, irmãos. Yeshua, sim, é o nome original do nosso Salvador. Mas nós o conhecemos pelo nome de Jesus. O rito, às vezes, nos fascina. O rito, às vezes, nos faz achar que nós podemos entrar diante de Deus porque agora eu tenho a maneira correta. Agora eu aprendi a fazer as orações da maneira correta. Agora eu aprendi a atar o tefilim. Agora eu aprendi a usar tzitzit. Agora eu aprendi, vou mais além um pouquinho. Agora eu estou estudando o Cabalá. Vocês já ouviram alguém assim? Perdeu Yeshua. Entrou no rito e esqueceu da porta que salva. Essa paraxá nos traz isso. Essa paraxá escancara para nós que Deus tem os estatutos da sua Sheriná. Aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Yeshua. Aqueles que obedecem o que Deus estabeleceu. Não é para comer animal impuro mesmo, não. Está escrito aqui. Ok. Mas sem Yeshua, eu desço sem a Sheriná. Então nós devemos observar o que Deus estabeleceu nos seus estatutos, na sua Torá, e nos apegarmos ao único mediador que vai trazer a Sheriná. Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. É por isso que nós estamos aqui essa manhã. Se por um acaso você examinou o seu coração e percebeu que você está apaixonado pelo rito, traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre quando você se converteu e qual foi o nome que você ouviu. O nome da sua esperança. Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. Ele não é só um mediador como Moshe. Ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que nos resgata da morte, da escravidão do pecado e nos mostra a beleza da lei do seu Pai. Esse é o nosso Salvador. Se você examinou o seu coração e viu que o rito está sobressaindo ao mediador, volte. Ó Senhor, tem muita coisa que eu estou aprendendo. Eu vou voltar no ponto onde eu fui salvo. Eu vou voltar no ponto onde eu ouvi o Evangelho, a boa nova. E vou começar de lá de novo. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Voltar à simplicidade do Evangelho. Porque o rito está aí e ele é bom. Tem mais de 2000 anos. Os apóstolos, quando os goim, os gentios começaram a se converter, alguns disseram, né? Olha, eles têm que aprender os ritos. Tem que fazer a circuncisão. Tem que guardar toda a lei de Moisés. O que é que eles disseram? Atos capítulo 15. Calma. Moisés é ensinado toda semana nas sinagogas. Eles vão ter tempo para aprender. Então tenha calma quanto ao rito. E isso eu digo para mim. O que nos importa primeiro é saber que nós dependemos totalmente do mediador para ver a Sheriná de Deus. É isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Acho que eu não fui muito demorado. E creio que Deus nos edificou. Porque para mim essa paraxá foi um despertar de entender os estatutos de Deus na nossa vida. Amém?